Pai seja convosco, amém? Boa noite a todos, muito bem-vindos a todos que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você que está aí na sua casa assistindo essa live, muito bem-vindo estar conosco aqui assistindo. Que você possa seguir as nossas redes sociais, viu? Temos aí o Instagram, vai compartilhando, vai seguindo, vai curtindo, vai ajudando a divulgar, né? Para que mais pessoas possam ser alcançadas, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui conosco. É um prazer para todos nós recebermos vocês visitantes, né? A mãe da Sofia, o padrasto, todos, né? Todos que já estão aqui presentes, amém? Gostaria de convidar você, a Tami, né? Também. A Tami, não, a Camila, né? É, Camila, isso. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor? Vamos dar início a esse culto maravilhoso? Queridos, hoje é o último dia da campanha, que pena! Estava tão gostoso, né? Esses 12 dias foi tão maravilhoso e estava tão gostoso, mas chegamos ao fim desta campanha, mas teremos outras campanhas, amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, na tua casa. Obrigada, Jesus, por cada pessoa que aqui está, por cada vida, por cada família. Senhor, obrigada, Jesus, pelos seus milagres. Milagres que o Senhor tem realizado em nosso meio. Jesus, obrigado por cada um que está assistindo essa live, cada família representada, que o Senhor já possa entrando e tocando nos corações, em nome do Senhor Jesus, que possamos sentir ainda mais a tua presença, Senhor, neste lugar. Prepara, Senhor, o nosso coração, para que possamos sentir a tua presença. Nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, em nome de Jesus, amém? Aplaude ao Senhor então, aleluia! Glória a Deus! Vamos nos alegrar? Diga assim pro seu irmão, seja bem-vindo. É isso aí, igreja alegre é a igreja que cresce, como diz nosso pastor Toninho Stefan, amém? Então dá uma olhadinha pro seu irmão e diga assim, estou feliz que você está aqui. E diga assim, agora vamos festejar. Amém? Aleluia! Vamos adorar ao Senhor! Glória a Deus! Aleluia! Paz seja convosco, irmãos! Quem está preparado para essa festa que será nesta noite, dá um glória a Deus aí bem forte, amém? Nós estamos de pé, a igreja do Senhor venceu os 12 dias! Nós consagramos desde já o nosso ano ao Senhor, amém? E nós vamos declarar mais uma vez que nós estamos de pé, aleluia! Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Nós estamos como? Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos.
nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Levanta a sua mão assim, ó. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Celebre ao Senhor nessa noite, aleluia! Glória a Igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Cadê o povo vitorioso glorificando ao Senhor nessa noite? Adorando porque Ele é santo, santo, santo é o nome do Senhor, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, amém? Você está feliz de estar aqui na casa de Deus? Diga amém. Você está feliz de estar na casa de Deus? Diga glória a Deus. Eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite. Você não está aqui em vão. Eu dizia no domingo que você não acabou de cantar que você é a igreja. A igreja não é a casa de Deus. E aí eu pergunto para você, você coloca qualquer pessoa dentro da sua casa? O Espírito de Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar com você hoje nessa noite. Então eu quero que você comece a se ligar com Deus nesse momento, porque eu sei que nós estamos numa campanha chamada 12 dias de culto para 12 meses de bênçãos. E a gente pediu para você escrever o seu plano, os planos para o seu ano. Então nesse momento eu quero te dar uma notícia. Aquilo que você escreveu, aquilo que você imaginou, que você colocou naquele papel, Deus tem coisas muito maiores para te entregar nessa noite. Você crê? Você crê que coisas maiores virão? Você crê que milagres vão acontecer? Então eu quero que você feche os seus olhos,
que você comece a se conectar com Deus. E que se você não tem nada para falar com Deus nessa noite, que você faça essa oração que é essa canção. O que o olho não viu, nem ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado pra você, e que não chegou ao coração do homem. Segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Oh, coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Você crê nessa promessa? Você crê nessa promessa de Deus para a sua vida? Então eu queria que você cantasse com toda a sua força, fé, vigor, porque você vai estar falando para Deus: Deus, não importa a situação que eu estou passando nesse momento, eu confio que coisas maiores virão. Não importa a tristeza, não importa a dor, não importa a luta, eu creio que maiores milagres, eu creio que maiores respostas, eu creio que o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, irá responder às minhas orações, não com aquilo que eu pedi, mas com coisas muito maiores. Você crê? Então eu quero que você cante. O que olho não viu, nem ouvido ouviu, o que Deus tem preparado pra você, que não chegou ao coração do homem. Segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer. Eu queria que só a igreja cantasse, só a igreja. Coisas, milagres. Eu quero que você cante com mais força, com mais fé. Coisas, milagres. Você coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão, mesmo assim eu confiarei em ti. Pode o
fruto deliberadamente, ou justo mendigar o pão, mesmo assim eu confiarei que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Oh, coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Oh, coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Eu quero que só você que creia dê uma rajada de glória a Deus aí no seu lugar e aplauda o nome do seu Deus. Aleluia. Glória a Deus. A presença de Deus aqui está forte. Amém? Você quer que a presença de Deus aqui está forte? O que alegra muito o meu coração é que Deus tem estado presente neste lugar. O que alegra ainda mais o meu coração é saber que Deus tem usado pessoas aqui neste lugar e que nós temos sentido fortemente a presença de Deus nesse lugar. Mas o que alegra ainda mais o meu coração, o que alegra ainda mais de uma maneira abundante, é saber que toda essa glória, todo esse poder não se compara com o que ainda há de vir. Não se compara com o que Deus tem preparado para você e para mim nessa noite. Então, eu quero te pedir que você venha adorar como se fosse o seu último culto, porque nós não sabemos quando de fato vai ser. Então adore como se fosse o seu último culto. Adore da melhor maneira possível, do fundo do seu coração, e clame o arrebatamento, porque nós precisamos de uma geração que clama a volta de Jesus. Nós precisamos de uma geração que clama o arrebatamento. Então eu quero pedir para você, nós vamos cantar esse louvor e ele fala que a igreja será arrebatada. Então vamos clamar de verdade a volta de Jesus e que ele é adorado aqui entre nós. Amém? Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar.
nada se compara, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Nós não somos aqui, eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, só a igreja. Yeshua, o Messias aguardado. Eu quero que você coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado agora. E você vai dizer assim para ela: você não é daqui. Você não é daqui. A nossa terra não é aqui. Deus tem preparado um lugar muito melhor para nós. Então, agora, você com essa pessoa que você está do lado, você vai vibrar, você vai colocar toda a sua força. Por quê? Você vai falar: Ingrid, me dá um motivo para mim fazer isso. Então lá vai. Quando ele virá, não haverá mais morte. Quando ele virá, não haverá mais guerra. Quando ele virá, não haverá mais tristeza. Então agora nós vamos declarar que em breve Jesus virá. Aleluia! Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. Aleluia! Piscar de olhos, a presença de Deus está neste lugar. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mais uma vez. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Coloque as suas mãos para cima e comece a declarar o nome de Jesus. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Só a igreja. Num piscar de olhos. Mas a igreja. Aleluia.
Queridos, pode deixar assim, pode deixar assim. Deixa assim, pode deixar isso, obrigada. Queridos, a Bíblia diz que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós, aleluia. E o que Ele tem preparado é muito maior que tudo que você já viu, que tudo que você já ouviu, ou que você pode imaginar, aleluia. Você tem noção? Tem noção, querido? Tem noção que existe um lugar separado para você e para mim, aonde nós viveremos eternamente com Deus? E neste lugar não há ranger de dentes, não há dor, não há tristeza, não há angústia, não há luta, não há enfermidade, aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite com uma enfermidade, ou com algo que perturba o teu coração, ou talvez com uma luta que você tem enfrentado. Mas eu quero dizer para você, existe um lugar separado, aleluia, para mim e para você, e nunca mais isso vai acontecer, porque a igreja será arrebatada, aleluia. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Eu quero que você cante assim, ó. Yeshua, Messias aguardado, Ele vem me buscar. mais uma vez. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. De novo. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Só a igreja agora, Yeshua. Mais uma vez, Ele já está aqui. Ele já está aqui nesse lugar. Prepare o seu coração e cante mais uma vez, grite o nome dele. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o
Messias aguardado, Ele vem buscar. Ele vem, Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aleluia! Oh, aleluia! Amém? Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o Senhor, amém? Com muita alegria, nós gostaríamos já de convidar o nosso superintendente, pastor João Amarildo, a trazer a palavra para nós nessa noite. Queridos, antes dele subir ao altar, eu gostaria já de apresentar também o pastor Vicente, né, pastor Vicente? Lá de Miracatu, da igreja do pastor João. É um pastor amoroso, cheio de coração grande, né, pastor Vicente? Uma bênção na nossa vida. Seja muito bem-vindo, pastor. É uma honra para nós tê-lo aqui com a gente, viu? Em nome de Jesus. Pastor João, nosso superintendente. Queridos, eu gostaria que vocês o recebessem aplaudindo ao Senhor, amém? Glória a Deus. Para nós é uma grande honra, pastor. Uma grande honra receber esse homem de Deus, amém? Deus abençoe vocês. Paz seja com todos. Eu estou falando com a pastora Gisele. Peço perdão pelo atraso, mas não foi possível estar aqui hoje, mais cedo. Hoje o chefe não estava prevendo vir, mas acabou vindo, tá? Êxodo capítulo 17, versículo 8. Deus abençoe vocês. Louvor maravilhoso. Rapaz, o baixo da bateria, do teclado, essa turma aqui, vocês são fera, viu? Êxodo capítulo 17, versículo 8. Eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. Guardasse para ver o que Deus vai falar com você, tá? Eu vou ser rápido, eu não vou demorar, não vou tomar longo tempo, não. Eu vou pregar apenas um pedaço dessa palavra. Essa palavra aqui costumo pregar entre 40 minutos e 50 minutos, vou falar no máximo 20 minutos aqui, um trecho dela, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, tá? Vamos orar? Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Pai, bendito seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória sejam entregues a Ti nesta noite. Aqui estamos nesta igreja que foi fundada pelo pastor Odair, pela pastora Dani, e hoje estão aqui os Teus anjos, pastor Fabiano, pastora Gisele. Toda essa equipe maravilhosa, diáconos, músicos, líderes, todo esse povo, que o Senhor venha abençoar, Senhor, o encerramento desta campanha, trazendo sobre esta igreja um renovo, Senhor, a luz do Senhor, a presença do Senhor, a glória do Senhor, que resplandeça, Espírito Santo, em nome de Jesus, que a Tua glória resplandeça neste lugar, Senhor, os enfermos sejam curados, os cativos sejam livres, e a Tua presença, Senhor, chegue até nós, em nome de Jesus. Fala conosco através da Sua palavra, diga amém. Em Êxodo capítulo 17, versículo 8, diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens, sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Amém? Só essa palavra aí. Eu quero que você preste atenção aqui no que a gente vai estar falando com você nesse texto aqui. Essa palavra tem um tema, lidando com os enfrentamentos, tá? Eu só gostaria que você prestasse muita atenção, e o pessoal nem conversasse, mas agora vamos na palavra. Fala comigo, lidando com os enfrentamentos. Eu quero te preparar para a vida cristã. Sabe, irmãos, o problema é que muita gente vem para a igreja. Sabe por que muitas pessoas vêm para a igreja? Porque elas estão passando por lutas. E sabe por que muitas pessoas saem da igreja? Porque elas estão passando por lutas. Porque as pessoas criam uma ideia
eu vou para a igreja e as minhas lutas vão terminar, eu não vou ter mais problemas. E isso não é verdade. E você precisa estar preparado para essa realidade. Isso não é verdade. Então você precisa aprender a lidar com os enfrentamentos da vida. Jesus disse o quê? No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus nos manda ter bom ânimo diante das aflições. E o que são as aflições? São dívidas, são enfermidades, são problemas, são perseguições, são lutas no dia a dia, cansaço e tantas outras coisas que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. Às vezes nós imaginamos, eu vou para a igreja, os meus problemas vão diminuir, eles vão acabar por completo e a minha vida vai mudar. E as coisas não são desse jeito. É claro que Deus vai fazer uma grande obra. É claro que Deus vai nos ajudar no meio das nossas lutas. É claro que nós veremos a mão do Senhor se manifestando no meio das nossas lutas. É claro que Deus, Ele diz, quando você passar pelo fogo, o fogo não te queimará, mas você vai passar pelo fogo, mas o fogo não vai te queimar. Quando você passar pelos rios, os rios não te afogarão, mas você vai passar pelos rios. O Senhor está nos dizendo, isso está onde? Em Isaías capítulo 41, falando sobre as aflições que nós temos que enfrentar nessa vida. Tudo. Deixa eu ver se eu tomo uma água aqui, irmãos. Tudo, irmãos, é batalha. Você vai ter que levantar cedo. Não é porque você veio a Jesus que você não vai ter que levantar cedo e vai ter que lutar. Você vai ter que lutar. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então Deus deu a terra aos filhos dos homens para que nós tomemos posições aqui nessa terra para vencer. Você vai ter que estudar, você vai ter que sentar no banco de uma universidade, você vai ter que sentar horas e horas e horas na sua escrivaninha e estudar para você conseguir as coisas. Vai ter que levantar cedo e trabalhar muito. São aflições da vida. Desde que o homem pecou lá no jardim do Éden, o Senhor disse, do suor do teu rosto você vai comer. Não adianta você pensar que a vida vai ser facilitada. Aí eu vou para a igreja e eu não vou ter mais que trabalhar. Agora Deus proverá e está tudo resolvido. Não, meu querido. Deus vai prover em cima do seu trabalho. Deus vai prover em cima da sua batalha. Deus vai prover em cima da sua atitude. Deus vai prover em cima daquilo que você reagir, daquilo que você fizer. Então Deus não chamou você para sentar aqui num lugar da igreja e você falar assim, a partir de hoje toda a minha vida vai melhorar. Se você não tomar atitudes de trabalho, atitudes de fé, nada acontece. Você precisa entender que a vida é feita de enfrentamentos. Todos os dias nós temos um monte de enfrentamentos, irmãos. Todos os dias você vai enfrentar batalhas na sua vida. E se você quiser ser mais do que vencedor neste ano de 2023, você tem que colocar isso no seu coração, colocar à disposição para você levantar com garra, não para levantar desanimado e ficar numa cama até altas horas, porque você está triste, porque alguma coisa aconteceu. Mas Deus te chama para você reagir diante dos problemas. Nesse texto que eu li aqui, irmãos, Israel havia acabado de sair do Egito. Mais de 400 anos eles haviam ficado como escravos. Aquela geração que estava viva saiu do Egito, da escravidão, atravessaram o Mar Vermelho, mas quando eles chegam no deserto, que tudo parecia estar bem, aparece um inimigo, aparece uma aflição, aparece uma luta. Quando eles chegam no deserto, meus queridos, quando eles chegam no deserto, eles deparam com Amaleque. Mas antes de Amaleque, eles encontram ali um problema. Acabou a água. E eles queriam água.
E eram milhões de litros de água para satisfazer a sede de todo aquele povo. Não era água que eles pudessem abrir uma torneira, não tinha água na torneira, não tinha torneira, meu irmão. Não tinha poço de onde eles pudessem tirar aquela água. Você entende? Você entende que às vezes você fala, minha luta é grande, mas olha o tamanho da luta de Moisés aqui. Olha o tamanho da luta de que Moisés estava enfrentando. A água acabou em pleno deserto. Não tinha como resolver o problema do povo. E o povo começou a se levantar contra Moisés. Enquanto você tem solução para as pessoas, todo mundo é seu amigo. Mas quando você não tiver, você vai entender quem é seu amigo de verdade. Quem vai ficar do seu lado na hora da sua luta. Enquanto você estiver tudo bem, estiver por cima, você vai ter um monte de amigos. Mas no dia que você estiver passando por estreitos, às vezes aqueles que você pensava que eram seus amigos, eles vão te deixar na mão. Mas isso não tem importância, porque o Senhor nunca vai te deixar na mão. Acabou a água, Moisés. Então fizeram uma contenda muito grande. Aquele deserto chamava o deserto de Refidim. Fizeram uma contenda naquele lugar. Haviam acabado de passar pelo Mar Vermelho. Então Moisés toca na rocha, sai a água da rocha e o povo bebeu. Pensa comigo, irmãos. Era quase 2 milhões de pessoas que estavam lá no deserto. Eu não estou falando aqui para 30, 40 pessoas, talvez, ou 25 pessoas que estão aqui na igreja hoje. Eu não estou falando aqui para a gente resolver o problema de uma igreja com 100, com 200 pessoas. Eu estou falando para resolver o problema de água para 2 milhões de pessoas no deserto. Mas Deus sempre honrou a nossa fé. O problema vai surgir, a falta de água, a falta do dinheiro vai surgir, mas Deus verá a sua atitude de fé, e na sua atitude de fé você verá Deus se manifestar. Amém? Uma vez eu estava numa convenção em Minas Gerais, ano de 1999. Eu tinha uma empresa pequena e eu vendia óleo de eucalipto. Eu vendia. E eu ganhava com lucro por mês, de tudo que eu vendia, em torno de R$5.000. Era o meu lucro do mês inteiro. Era o meu lucro. Eu vendia óleo de eucalipto e saía com o carro trabalhando por aí, vendendo. 1999, eu fui numa convenção. Aquele dia eu estava com o meu lucro do mês inteiro no bolso. E o pastor Jerônimo fez um apelo. E eu estava aquele dia passando por aflições financeiras, lutas financeiras. Eu estava com um cheque de R$5.000 na minha mão. E eu tinha aproximadamente uns R$300 no meu bolso, que era para a gente voltar da viagem e eu poder almoçar, parar, tomar um café de Minas Gerais até Miracatu de ônibus. Mas o pastor Jerônimo fez um apelo. Ele disse: você que está passando por problemas financeiros, você que está passando por lutas, Deus quer ver uma atitude de fé sua. Porque no reino de Deus, irmãos, às vezes nós imaginamos o seguinte: eu vou lá para a igreja vai ajudar eu a pagar minhas contas. Eu vou lá para a igreja vai me dar cesta básica. Eu vou lá para a igreja tem que me ajudar. Aí você chega na igreja, a igreja pede oferta e dízimo para você. E muita gente fala assim: ao invés de me ajudar, ainda pediram para mim. Foi assim com uma mulher viúva. Ela estava num culto, ela tinha 2 moedas apenas, e naquele instante, no momento da oferta, Jesus estava naquele culto. Ela pegou as 2 únicas moedas que ela tinha e levou. E lá tinha alguns homens com bastante dinheiro no bolso, e eles tiraram uma parte do que eles tinham e também levaram, entregaram. Aí Jesus disse: quem deu mais aqui? Essa mulher que deu as 2 moedas
ou esses homens que deram essa grande quantidade de dinheiro? E ele disse: ela deu mais, porque ela deu tudo, aquilo correspondia a tudo que ela tinha. Então, Jesus elogiou aquela atitude daquela mulher, por ver que aquela mulher, ela confiou em Deus e entendeu que no caminho do Senhor, às vezes você precisa compreender, você fala assim: mas eu vou para a igreja, eu estou passando por lutas. Aí, como é que você vence problemas financeiros? Olha só, a Bíblia diz: dai e dar-se-vos-á. Às vezes na sua mente você imagina o seguinte: Deus vai me dar e eu vou receber, depois eu dou. Não, você vai ter, você vai dar do seu sacrifício, Deus vai ver a sua atitude de fé, e com a sua atitude de fé, Deus vai te recompensar. Amém? O cheque da minha comissão estava no meu bolso quando o pastor Jerônimo disse: quem aqui está passando por lutas financeiras? Quem aqui está passando por problemas? Então pegue uma oferta de sacrifício, porque você vai provocar o seu milagre. Porque o milagre financeiro é provocado quando você entra no caminho da obediência. Porque enquanto você prende com você não acontece nada, mas quando você libera e você faz, aí você começa a provocar o milagre. Então é diferente do mundo. Aquela mulher que estava com as 2 moedas, alguém podia dizer assim: ela precisava mais receber do que dar, mas ela provocou um milagre na sua vida. Então quando o pastor Jerônimo falou sobre isso, eu peguei aquelas 2 únicas moedas, aquele cheque que eu tinha, e eu levei lá na frente, que eram minhas 2 únicas moedas. Era meu tudo, era a comissão do mês inteiro. Eu tinha levantado nas madrugadas, sábado, domingo, trabalhado. Quando eu podia percorrer, enchi o carro de óleo de eucalipto, o Koala. Se você vê no mercado, fui eu que trouxe esse Koala. Você entra no supermercado hoje aqui em São Paulo, fui eu que trouxe. Da cidade de Dois Cortes, eu trouxe para São Paulo, para Baixada, trouxe para todo quanto é lugar. Quando você entrar no supermercado, você vai ver na prateleira óleo de eucalipto Koala, uns frasquinhos. Foi esse pastor aqui que trouxe para São Paulo. Não tinha. Isso foi em 1999, irmãos. Eu trouxe para todo quanto é lugar. Eu já tinha o meu trabalho, mas eu saía vendendo aquilo. E as vendas no começo estavam muito difíceis. Eu ganhava R$20 por caixa, R$20, despesas tudo para minha conta. Mas naquele dia eu resolvi fazer uma atitude de fé. Eu resolvi provocar o meu milagre. Eu peguei aquele cheque, Luciano, e levei lá e entreguei o meu tudo. Eram minhas 2 únicas moedas. Aí eu voltei para o meu lugar e eu chorei, orei, adorei ao Senhor. Eu falei assim: bom, eu dei o meu tudo, minhas 2 únicas moedas, meu lucro do mês. Falei: agora Deus proverá. Sobrou 300 do meu bolso. A convenção acabou, não aconteceu nada. Recebi a oração. Estou indo no banheiro fazer xixi. Pedi para o ônibus esperar. Quando eu estava dentro do ônibus, me deu uma vontade louca de fazer xixi. Falei para o motorista: me espera que eu vou no banheiro. Quando eu estou fazendo xixi, tinha um rapaz que veio correndo lá da Bahia, um pastor. Ele me viu, ele começou, caiu de joelho e gritou: homem de Deus, homem de Deus. Aí eu assustei, falei: rapaz, o que você está fazendo aí no banheiro? Já estava fechando lá, em Minas Gerais, ali na Gameleira. Ele disse assim: eu perdi tudo que eu tinha, eu perdi minha carteira, eu vou ter que voltar para a Bahia, eu não tenho um centavo para comer, estou com fome. Aí o Espírito de Deus tocou no meu coração: pega os seus 300 e dá para ele. Então foi a minha comissão, foi os únicos 300 que eu tinha, ofertei na vida dele, ele ficou feliz. Voltei para o ônibus, irmãos, eu sabia que eu tinha uma viagem longa de ônibus para fazer. Todo mundo parava nos postos de gasolina para descer, para tomar café, para jantar, para almoçar, depois, sei lá, não lembro o horário, eu sei que eles pararam no posto. Você não vai descer? Eu falei: não, eu quero ficar aqui. Eu não tinha dinheiro nem para um golinho de café. Aí eles subiam com Coca-Cola, coxinha, lanche e café na mão, eu sentindo o cheiro. Mas eu falei: Deus, o Senhor sabe a minha luta, o Senhor conhece de perto a minha luta. Então eu coloquei aquilo tudo no sacrifício do Senhor. Falei: Deus sabe, eu vou entregar o meu melhor. A minha oferta está sendo entregue nas mãos
do Senhor, irmãos. Vai vendo onde que Deus vai te pedindo. Vai vendo, tá? E eu cheguei em casa pela fé aquele dia, e eu tinha acabado de ganhar de um pastor de Curitiba um Tempra 0 km, banco de couro, cheirando couro. O Tempra era lindo, seminovo, mas assim, não gastava nada. Ele me deu, Deus falou com ele: dá esse Tempra para ele. Mas nós tínhamos comprado a tenda onde era a igreja, e o pastor Vicente havia me ligado, disse: pastor João, olha, o cartório veio aqui e vai protestar a terceira parcela, e nós não temos como pagar a terceira parcela agora, e já tem 3 vencidos. Você imagina o que é a vida de um pastor de igreja, irmãos? Às vezes você pensa que é fácil, ai meu Deus, você vai lá em Miracatu, você vê aquela linda catedral, mas muita gente que não sabe que eu vendi casa, que eu vendi terreno, que eu vendi meu carro, que eu fui morar de aluguel, que eu fiquei a pé para a obra de Deus caminhar. São aflições da vida. Você entende, irmão? Às vezes a pessoa vai lá, alguns pastores vão lá e falam: nossa, eu queria ser pastor de uma igrejona dessa. Eu falei: quer contar os passos por onde eu dei? Será que você conseguiria pisar as pegadas que eu dei? Será que você conseguiria ficar sem leite para dar de suas filhas dentro de casa? Quando eu cheguei, o pastor Vicente falou comigo. Eu falei: não se preocupe, amigo. Eu peguei o meu Templa, não é, pastor Vicente? Fui com ele para registro. Cheguei numa garagem em registro. Minha comissão eu havia ido embora, meus 300 eu havia ido embora. E agora eu levei meu carro e disse para o garageiro: aqui tem 3 promissórias, paga, fique com o carro e é seu. Ele falou: não posso te dar troco. Eu falei: esquece. E eu vim de carona para minha cidade. Então naquela semana Deus me pediu os meus 5.000 de comissão, os meus 300 que estavam no bolso, me pediu o meu carro que eu doei para a obra, e pagamos e quitamos tudo. Voltei de carona para Miracatu, sem um centavo no bolso. Naquele mesmo dia eu falei: Deus proverá. Falei: o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Amém? Deus às vezes nos prova, irmão. Você tem que entender que a vida é assim, é desafios. Se você não quiser, você não colher, mas se você quiser vencer, você tem que aprender a pagar preço. Desafios sobre a sua vida. Você entende o que é que Deus está pedindo com você e falando com você nesta noite? Às vezes você quer muito de Deus, mas Deus está esperando atitudes suas para provocar um milagre. Enchi meu carro, irmãos. Havia chegado o carregamento chegaram 1.000 caixas. E eu saí aquele dia, naquela madrugada, e emprestei uma picape de um amigo. E eu falei: empresta a sua picape. Às 4 da manhã, eu carreguei a picape dele até o topo. E eu saí para vender. Eu cheguei a voltar na minha casa umas 2 vezes, ainda mais. Aquele dia, o céu desatou sobre a minha cabeça. Aquele dia eu vendi 1.000 caixas à vista. O meu lucro daquele dia, pastor Fabiano, pastor Odair, foi 20.000 reais. O céu começou a desatar. Dali para aqui comecei a vender e ganhar dinheiro como nunca. As coisas começaram a mudar na minha vida. Porque quando você encontra aflições, enfrentamentos sobre a sua vida, Deus espera atitudes de você. Atitude sua, atitude de fé, atitude positiva sua. Deus não espera que você vai reclamar. Moisés estava aqui diante agora, resolveu o problema da água, mas agora surgiu outro problema. Você paga uma conta, surge outra. Resolve um negócio, surge outro problema. É problema atrás de problema, é enfrentamento da vida. Você tem que estar preparado. Mas aquele que diz: no mundo tereis aflições, ele também te diz: tenha bom ânimo, que eu venci o mundo. Amaleque agora aparece. Quem era Amaleque? Era um povo violento, cruel e de guerra. E Moisés, que estava liderando o povo de Israel, o povo que havia ficado anos escravo, aquele povo não sabia o que era guerrear. Aquele povo não tinha preparo para a guerra. Fala comigo, eles não tinham preparo para a guerra.
Porque o certo é você se preparar antes. Você vai saber que você vai lutar, não é você se preparar. Você vai saber que você vai fazer uma corrida, você tem que se preparar. Você vai saber que você vai disputar uma natação, você tem que treinar antes. O certo é você se preparar antes. Mas aquele povo não tinha experiência de guerra, nenhum preparo. Mas o povo de Amaleque que surgiu tinha preparo. Eles eram guerreiros e cruéis e maldosos. Sabe, irmãos, às vezes o que impulsiona a gente a jejuar e a orar, a gente não costuma jejuar e orar quando tudo vai bem. Às vezes tudo vai bem na nossa vida e a gente não costuma jejuar e orar. A gente não se prepara para as batalhas. A gente começa uma campanha de jejum quando alguém fala: tem alguma enfermidade, está com algum problema. Aí as pessoas vão para a igreja. Aí o filho está nas drogas, aí todo mundo corre para a igreja. Porque se não fosse isso, ninguém iria. As pessoas só vão para a igreja. O casamento está desabando. Enquanto o casamento estava uma bênção, não ia para a igreja. Agora o casamento está desabando, corre para a igreja, entra em jejum, faz campanha. Mas o certo era a gente fazer isso tudo antes. Amém? Não espere a luta aparecer na sua vida para você jejuar. A dor não pode ser o motivo para você fazer jejum. Você não pode só fazer jejum porque você está passando por lutas. Você tem que fazer jejum para não passar por lutas. Amém? É isso, você tem que se preparar, você tem que se revestir da armadura do Senhor. Você tem que estar forte. Você não precisa esperar uma doença aparecer, uma luta aparecer na sua casa, com seus filhos, seu casamento, para você começar a levantar às 6 horas da manhã para orar. Levanta às 6 horas da manhã para orar, sem luta nenhuma. E essa luta não vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Porque quando você se reveste, você se prepara para as batalhas da vida. Você se prepara antes. Você é um homem de jejum, uma mulher de oração, de jejum, uma mulher que ora, um homem que ora, um homem que busca a presença do Senhor. Tem o culto lá na igreja, vou fazer a campanha, estou buscando o Senhor. Mas não é a dor que está te empurrando para a igreja, não é a dor que está te empurrando para você levantar de madrugada, não é a dor que está te empurrando para você fazer jejum. Você vai jejuar para você ficar forte. E quando um problema surge, você levanta a mão com a autoridade no nome do Senhor Jesus, e aquele mal cai por terra. Mas Israel não estava preparado para a batalha. E de repente surge Amaleque. E aí aqui vem o versículo, irmãos, de número 9. Disse Moisés, fala comigo, disse Moisés a Josué. Primeira coisa que ele, sabe o que ele falou para Josué? Josué, escolhe homens para a batalha. Fala comigo, escolhe homens para a batalha. Outra vez, escolhe homens para a batalha. Outra vez, escolhe homens para a batalha. Tem homem que tem cabeça infantil. E tem jovem que tem cabeça de homem. Não dá para fazer batalha com criança. Você tem que crescer, irmão. Você tem que largar toda a imaturidade da sua vida. Parar com mimimi, com criancice. Chega uma hora que você tem que criar juízo no teu caminho. Parar de fazer besteira. A guerra não é para criança, irmãos. A guerra é para valente. Não é para gente que está brincando com essa vida. Não é para gente que não sabe ainda que está enfrentando uma luta. Por isso que Josué recebeu uma ordem de Moisés, e Moisés disse: Josué, escolhe homens. Escolhe homens. O problema não está na idade, o problema está na mentalidade. Até quando vai querer andar, caminhar igual uma criança nessa terra, dando trabalho para os outros? Até quando você vai ficar dando trabalho? Para de dar trabalho. Cresce, irmão. Cresce. Amadurece. Amadurece. Seja homem, seja uma mulher amadurecida. Entenda bem a luta, não é para brincadeira. Você não está aqui para brincar. Por isso que a batalha tem que ser feita com homens. Fala comigo, a batalha tem que ser feita com homem de verdade, com mulher de verdade.
Irmã, casa com o menino para você ver o que ele vai fazer. Casamento não é para menino. Menino não tem juízo para sustentar casamento. Menina não tem juízo para sustentar casamento. Casamento é para gente que tem estabilidade emocional. Casa com o menino, o trabalho que você vai ter. Casa com a menina, o trabalho que você vai ter. Mas casa com um homem de verdade, você vai ver se você não vai ser uma pessoa feliz. Casa com uma mulher de verdade, você vai ver se vai ter trabalho. Não, é por isso que para peleja tem que ser homem. Amém? Fala comigo, para peleja tem que ser homem, tem que ser mulher. Segunda coisa aqui, escolhe homens, sai e peleja. Sabe o que eu quero te falar aqui? Não fuja dos seus problemas. Tem problemas que às vezes você está enfrentando faz 10 anos na sua vida. E você se esconde num quarto escuro. Você culpa a mãe, o pai, o tio, o patrão. Mas você sabe que esse problema é seu. Você sabe que essa luta é sua. Mas você às vezes não está vencendo porque você não determinou de enfrentar. Você entendeu? Moisés diz para Josué, sai e peleja contra Amaleque. O problema apareceu. E às vezes esse problema apareceu na sua vida faz muitos anos, não é agora não. Às vezes está na sua vida faz muitos anos e te persegue esse problema. Às vezes você está lidando com esse problema, já não é de agora. Mas você não enfrenta. Você não sai e peleja, você se esconde. Esconde todo mundo, não tem força, não tem coragem para enfrentar. E Deus está falando com você hoje. Sai e peleja. Fala para o teu irmão, sai e vai à luta. Fala para ele, sai e enfrenta. Não fuja. Josué, pega homens, sai e peleja contra Amaleque. Nós não estamos aqui para fugir. Tem dívida para pagar? Tem problemas aí no seu caráter, tem problema no seu emocional, tem problema na sua vida financeira, você tem problema na sua saúde, enfrenta! Ou vai morrer logo? Enfrenta! Ai, eu não quero fazer um check-up porque eu não sei o que pode. Enfrenta, irmão! Não fuja, você não está aqui para fugir de nada. Tem problema na vida conjugal? Enfrenta! Tem problema no seu caráter, no seu emocional? O que é que está te afligindo? Do que você está fugindo há tantos anos? Que luta que você tem enfrentado, tem surgido no seu caminho, e ao invés de você enfrentar, você corre dela. Então o Senhor te diz nesta noite, sai e peleja. Fala para o teu irmão, sai e peleja. Outra coisa que ele disse, amanhã eu estarei no cume do outeiro. Fala comigo, amanhã. Mas pastor, Amaleque não apareceu hoje? O inimigo não é guerreiro, o inimigo não é violento, sim, mas Moisés diz que amanhã tem problemas que Deus só vai resolver amanhã. Espere o tempo de Deus agir na sua vida, amém? Não é porque você começou a clamar hoje que Deus está agindo. Ele está agindo, mas às vezes vai demorar dias, algum tempo para Deus dar solução. Então não desista, saiba que às vezes você fala assim, eu já estou cansado de orar, eu cansei, eu não estou vendo Deus agir. Deus está agindo do primeiro dia que você começou a clamar por essa causa, amém? Deus não vai começar a agir lá na frente. Quando você começou a orar, Deus já começou a trabalhar. Fala comigo, quando eu comecei a orar, Deus começou a trabalhar. Mas tem que esperar, fala comigo, amanhã. Tem problemas que Deus só vai resolver amanhã. Mas é urgente, mas tem problemas que Deus só vai resolver amanhã. Amém? Mais uma coisa aqui. Ele disse assim, eu estarei lá em cima do monte. Por que Moisés precisou subir no monte? Josué estava lá embaixo, mas Moisés estava no monte. Fala comigo, Josué estava lá embaixo, guerreando. Fala assim, mas Moisés estava no monte,
Todo mundo que tem uma liderança, que tem pessoas que dependem de você, que tem pessoas que olham para você, você precisa estar em evidência. Todo mundo que precisa estar em evidência, todo mundo que alguém está esperando alguma coisa de você, eles esperam que você tenha atitudes de um vencedor. Imagina um pai de família, que a luta está grande, e ao invés da esposa encontrar ele de pé, dando uma palavra firme para ela, ele está escondido debaixo da cama e está correndo o problema. Irmão, não deixe que o teu problema cresça mais que você. Suba num monte acima do seu problema. Amém? Amém? Porque a tua família precisa encontrar em você, marido, em você, esposa, em você, irmão, em você, mãe, em você, pai, precisa encontrar em você inspiração para vencer. Quando as pessoas te olharem e o problema estiver grande, o papai vai dizer: fique tranquilo, vamos orar que o Senhor está conosco. A mamãe vai dizer: fique tranquilo, o Senhor está conosco. Marido, não se preocupe. Uma esposa dessa, o marido está desesperado, mas ela chega e fala assim: marido, enxuga as lágrimas, vamos orar, haverá a resposta dos céus. Quando você faz isso, você sobe no monte, você se colocou acima do seu problema. Então Moisés era o líder que estava inspirando os outros. Imagina se todo mundo olhasse e Moisés estivesse desanimado. Era por isso que Moisés carregava uma vara na sua mão, e essa vara ele mantinha ela levantada para o alto. E a Bíblia diz que quando as mãos de Moisés estavam lá no alto, Israel vencia. Todas as vezes que a sua família, os seus empregados olharem para você e ver você para cima, eles também vão vencer. Mas se eles olharem e ver você para baixo, você pode desanimar todo mundo. Então suba no monte e mostre para todos eles: está no controle, Deus está no controle. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. E por último ele diz: a vara de Deus estará na minha mão. Fala comigo: a vara de Deus, fica em pé, estará na minha mão. Sabe o que é isso, irmãos? Deus vai colocar a vara dele na mão de algumas pessoas hoje aqui. O pastor Odair com a pastora Dani começaram essa igreja com lutas. Eu acompanhei toda a reforma. Eu vi pastora Dani vindo aqui, lavando esse piso sozinha. Às vezes ela e Sheila. Eu vi eles subindo. Eu vi sábado e domingo deles aqui, lutando. É porque eu entreguei para eles um cajado, e eles não podiam abandonar o cajado. Quando Deus te dá uma responsabilidade sobre a sua vida, Deus espera que você não vá abandonar. Deus espera que, por mais que você tenha lutas, aquilo que Deus colocou na sua mão vai estar lá e você não vai largar a mão. Amém? Tem gente que fala assim: pega um cargo na igreja, representado por a vara de Deus, o cajado. Surge uma luta: para mim não vai dar, eu estou largando. Porque a luta fez a pessoa largar o cajado. Essas pessoas não vencem nunca na vida, gente. Elas não vão vencer na igreja, vão abandonar a obra de Deus, e nem na vida pessoal. Porque quem larga o cajado que Deus deu na mão, já está perdido na batalha. Mas o Senhor teu Deus te diz nesta noite: em frente, suba no monte e não largue o cajado, a responsabilidade, o que Deus colocar na sua mão. Não abandone esse cajado. Amém? Vem aqui para frente, nós vamos orar. Vamos cantar, vem aqui para frente. Eu não estou conseguindo discernir o tom. Vem aqui para frente, volta. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema. Vem cá, encosta aqui, aqui na frente, encosta aqui, vem cá, aqui no altar, vem aqui, ó. Haverá um milagre
dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida, este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Diga, haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Levante a sua mão, diga, aquilo que parecia aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Outra vez, aquilo que parecia, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eu quero que você ore. Você vai orar comigo? Eu sou filho da família. Eu sou filho de uma família muito pobre. Aos meus 10 anos de idade, eu trabalhava reformando túmulo no cemitério. Aos 8 anos de idade, eu trabalhava numa serraria, carregando pó de serra, enfrentando uma serra perigosa que serrava as toras. E eu ficava num buraco recolhendo pó de serra. Aos meus 12 para 13 anos de idade, eu estava limpando o quintal dos outros, caixa d'água, levantando muro. Eu nunca desisti, irmãos. Ao mesmo tempo que eu trabalhava, carregava os meus livros comigo. E nas minhas horas de folga eu dizia, eu vou vencer. Às vezes as pessoas olhavam para mim, eu magrinho que eu era. Uma luta. Me lembro quando eu trabalhava com meu pai. E trabalhávamos em casa de gente rica. Como eu desejava comer as coisas que tinha na mesa daquela família rica. E eles não davam nem ofereciam nada. Tinha uma casa que tinha um pé de figo. Aqueles figos roxos, bonitos. E meu pai dizia, não pegue nenhum porque eles não gostam. Eles deixavam cair, estragar. Mas eles não gostavam que ninguém pegasse. E assim eu fui criado. A vida me ensinou muito. É por isso que eu não tenho tempo para reclamar. A gente tem que estar preparado para os enfrentamentos da vida. Amém. Você não vai desistir. Você vai perseverar. Essa igreja aqui, logo ela vai estar cheia. Mas não é a gente esperar as pessoas virem. Cada um de vocês tem que sempre trazer um vizinho, um parente. Quando você vai lá em Miracatu, você vê uma igreja tão linda, grande, cheia de gente. Eu comecei ela sozinho com o violão. E tudo tem um começo. E às vezes o começo é duro. Ninguém acredita na gente quando a gente começa as coisas. Se abre uma pequena porta, será que vai para frente? Se fosse assim, os grandes nomes de sucesso, Coca-Cola, McDonald's, Casas Bahia, Magazine Luiza, não teriam chegado onde chegaram.
Quem os viu no começo era tão pequenininho. Quem vê essa igreja agora não vai nem acreditar no que Deus vai fazer. Vocês já têm que profetizar logo, esse prédio vai ficar pequeno, nós vamos ter que sair daqui. Meu primeiro culto que eu fiz em Miracatu tinha 2 pessoas. Havia acabado a luz e tinha chovido muito aquele dia. E eles foram lá, não foram para assistir o culto, foram para levar a vela. E eu disse, entra rapidinho. Grudei pelo braço e pus os 2 no primeiro banco e não apareceu mais ninguém. Tinha tudo para desanimar. E naquele dia eu disse para eles, olha, hoje é o nosso primeiro culto. E Deus vai nos abençoar que logo esse lugar vai ficar pequeno. E eu disse para eles, depois nós vamos alugar um salão maior. E não tinha ninguém aquele dia. Os 2 que foram lá apenas para levar vela para mim. E eu disse, depois do salão maior nós vamos ter que comprar uma tenda enorme. Uma tenda igualzinha tem lá em Bauru. E quando essa tenda encher, nós vamos para uma catedral. Eu disse isso, irmãos, no dia 21 de janeiro de 1995, era um sábado, embaixo de uma chuva muito grande, tudo escuro, com 2 velas acesas. E onde nós estamos hoje? Na catedral. Do jeito que eu falei, aconteceu. Aquela igrejinha pequena encheu, nós tivemos que alugar um salão maior. Daquele salão maior nós compramos uma tenda e ficamos anos nela. E depois já fomos para a catedral. Vá em frente. Abra a sua mão agora. Pai, no nome do Senhor Jesus, como profeta neste lugar, eu estou aqui ungindo e abençoando esta igreja, no poderoso nome de Jesus. Que a mão do Senhor, a excelente mão do Senhor que revigora, que restaura, que cura, que levanta, esteja agora tocando nessas vidas agora. Hoje, Senhor, estamos encerrando esta campanha para vivermos um ano profético, um ano de 2023 embaixo da vitória do Senhor, um ano de vitória, Senhor. Coroa as nossas vidas, Pai, sela, nos abençoe com mão forte, com mão poderosa, que a graça do Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos faça mais do que vencedor, e o Senhor abra para nós o seu bom tesouro, e possamos viver os milagres, em nome de Jesus. Diga amém, fala graças a Deus. Sabe, irmãos, no final do ano passado, eu jejuei 7 dias no início do mês de dezembro. Eu disse, é o último mês do ano e eu preciso jejuar, porque as coisas precisam dar certo. Não faça nada sem orar e jejuar, viu, gente? Viu, pastores? Não faça planejamento, campanha, nada sem orar e jejuar. Não dá certo. Até para a sua vida pessoal. Tem que orar e jejuar. Aí fiz um propósito. Eu disse, os 31 dias de janeiro. Hoje é dia? Eu vou jejuar os 31 dias de janeiro. E eu cumpri. Eu não furei um dia. Eu disse, porque eu preciso de vitória. Então eu consagrei o primeiro mês como uma primícia em jejum e oração. Aí fiz outro propósito. O primeiro dia de cada mês, eu vou consagrar ele ao Senhor em jejum e oração, para aquele mês ser um mês de vitória. E amanhã, então eu encerrei hoje 31 dias, e amanhã já estou em jejum de novo, o dia inteiro, já buscando a bênção para o mês de fevereiro. E eu fiz um propósito, o primeiro dia de cada semana, eu vou consagrar um jejum ao Senhor, e orar para que aquela semana seja abençoada. Aí você fala, você precisa disso? Você está fazendo isso porque você está passando por luta? Graças a Deus não. Mas estou fazendo isso porque eu sei o caminho da vitória. Eu estou te ensinando o caminho da vitória. Quer vitória, irmão? Ora, jejua,
batalha, persevera. É assim que Deus rasga o céu, é assim que o inimigo cai por terra, é assim que as portas se abrem, é assim que Deus envia a provisão, é assim que Deus traz solução, é assim que Deus levanta pessoas para te abençoar. É desse jeito. Amém, queridos? Amém. Nós vamos consagrar os líderes que vão trabalhar. Quem são os líderes? Pastora Gisele e pastor Fabiano. Os líderes subam aqui no altar e fiquem de joelho aqui, por favor. Os líderes, diáconos, líderes, músicos. Pode, deixa eu ver aqui. José Paulo Fernandes, o Luiz Cláudio Afonso, a Vanessa Assad Afonso, a Neuza Fernandes da Silva, a Meire Tomirote Cobre, a Isildinha Tomirote Saviana, a Maria de Lourdes Carneiro Nascimento, a Camila Barros Nascimento Souza, a Sheila Souza Teres dos Santos, a Gilda Aparecida Teres dos Santos, a Sueli de Souza Chaves, que mais? A Ingrid, pastora Gisele, pastor Fabiano, Luciano, Camila Barros, já tinha chamado ela, quem é? Eu vou pedir para vocês ficarem de joelhos aí agora. Nós vamos orar. Você que ficou aí na cadeira, estenda a mão para cá. Não sei se eu deixei de chamar alguém, né? Mas eu chamei, os nomes estão aqui. Fique em pé um pouquinho só. Eu vou ungir todos eles com o santo óleo. Pastor, daí me ajuda aqui. Abre o óleo para mim. Nós vamos abençoar. Nicole, é você que vai tirar as fotos aqui do pessoal. Quem é que está faltando aqui para me consagrar aqui? A Camila está onde? Então daqui, eu vou já consagrando eles. Isso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós consagramos a liderança da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui da Moca, pedindo, meu Deus, a sua bênção, Senhor, esses líderes que estão no propósito de começarem um grande trabalho. A igreja está pequena, mas ela será grande. Unge e abençoa, Senhor, todos os líderes, sob o comando do pastor Fabiano, da pastora Gisele, que haja obediência nessa liderança, haja temor, haja santidade, haja fé e bom ânimo no coração de todos eles, meu Pai, dos músicos, Senhor, ministros, Pai, eu oro abençoando, meu Deus, consagrando o Espírito Santo, todos que estão trabalhando, que vão trabalhar nessa seara, nós consagramos para este ano de 2023, esses líderes que vão estar a serviço do reino de Deus. Põe a tua mão poderosa, Senhor, nós assim ungimos com o santo óleo, ungimos a cabeça com óleo santo, ungimos a cabeça e consagramos eles agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Sejam todos consagrados, diga amém. Fala graças a Deus. Pode ficar em pé. Eu passo a palavra então, pastor Fabiano, pastora Gisele. Graças a Deus. Paz seja convosco, igreja. Glória a Deus. Parece que vocês não escutaram. Paz seja convosco, igreja. Amém. Glória a Deus. Mais uma salva de palmas bem forte para Jesus. Que momento lindo, que momento especial. Consagração dos nossos diáconos, da nossa liderança da igreja. Graças a Deus aqui hoje temos a honra de receber o nosso pastor João Marildo, né, a nossa liderança aqui, qual tem um carinho imenso, muito grande. Andava muito próximo, agora um pouco distante, né, mas o nosso coração continua bem perto, né? Como diz, né, o ditado aí fora, longe dos olhos e perto do coração, né? Quem conhece esse hino aí? Amém? Graças a Deus. Irmãos, eu quero convidar o nosso pastor João vir aqui em cima. Eu quero
entregar um presente para ele, em nome da nossa igreja, amém, da Moca. Pastor, com muito carinho, amém. Deus te abençoe, obrigado por estar aqui. Amém, graças a Deus. Amém, glória a Deus. E hoje nós vamos estar orando pelo mês de dezembro, amém? O mês de dezembro do ano 2023 será o melhor mês de dezembro da tua vida, amém? E vai ser o ano também que você vai estar contando todas as vitórias e tudo aquilo que você marcou no seu projeto de vida, nas áreas que você escreveu, você vai estar aqui dando testemunho, amém? De todos esse projeto, essa meta, os planos, os propósitos que você anotou. Eu quero pedir que você se levante agora, pega o seu projeto de vida na mão, amém? Você que anotou, pega ele, levanta-se para o alto, todo mundo, amém? Você que não pegou também, mas levante tua mão para o alto, em nome de Jesus. Vamos estar fazendo essa oração, vamos entregar a nossa meta, os nossos projetos, nossos planos na mão do Senhor. Tudo aquilo que o Espírito Santo colocou no teu coração, nós vamos estar orando. Você que está nos acompanhando pela live, pelo YouTube, pelo Facebook, você que tem uma meta, você tem um objetivo para o ano de 2023, nós vamos estar orando e Deus vai estar abençoando, amém? E que os seus planos venham estar sempre alinhados aos propósitos do Senhor, amém? Eu quero honrar aqui também para estar fazendo essa oração o pastor Odair, que foi o fundador aqui dessa igreja. Eu peço que a igreja o receba com palmas, amém? Com alegria. Eu costumo dizer que ele foi o nosso João Batista, né? Aquele que preparou o caminho para a gente aqui. Quando a gente chegou aqui, o salão tudo lindo, tudo bonito, né? Mas como o pastor João disse, esse salão aqui, o Patrick fala bastante, que quando entrou aqui estava com poeira, né? E ficou muitos meses fazendo a reforma. Então aí você entra, vê esse salão lindo, né? Graças a Deus o Senhor usou esse homem aqui para achar este salão aqui, e cada detalhe que você vê aqui tem a mão do pastor Odair e da pastora Dani. Eu quero que você aplaude o Senhor por essa família, por esse casal. Levante seu projeto de vida, vamos estar orando. Amém. Graças a Deus. Irmãos, projeto de vida, alvo, meta. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aí? Diga amém. Eu falei, pastor, que eu ia ficar quietinho ali, não vou chorar, não vou demorar, mas o Espírito Santo de Deus, ele me revela algo muito forte, eu tenho que confirmar, eu preciso falar. E é para você, Saviano, porque eu não lembro do primeiro nome dele. É para o Adriano e para o Luiz em especial. Essa fala que eu vou trazer para vocês aqui através do Espírito Santo de Deus, é uma fala de um homem que viveu como João Amarildo, um ex-delegado e um ex-traficante. Olha o que Jesus fez. Enquanto ele ralava lá no cemitério, eu fazia coisa horrível aí fora, dos 14 aos 26 anos. Tomei um tiro que a bola tirou o boné da minha cabeça, eu fazia o sinal da cruz e batia na madeira. Nossa, mano, dei a maior sorte. Mas eu não posso ir embora sem falar para você, igreja do Senhor, representando pelo Adriano e Luiz. Luiz, Deus me colocou em dezembro para orar por você de madrugada. Deus me colocou a sua imagem, Luiz, nítida. De madrugada eu não conseguia dormir, eu estava com dificuldade de levantar para orar de verdade, mas Deus falou, o Luiz vai entrar numa emboscada. O Luiz vai entrar numa emboscada final. E Deus mandava, falava, Senhor, o Senhor não está me mostrando o que é, mas se for um tiro, se for uma recaída, Senhor, ele tem uns filhos lindos, Senhor. E você está aqui hoje, Luiz.
E você, jovem, Deus trouxe você do Oriente, de lá do Japão, para dizer para você: é aqui o seu lugar, é aqui o seu reinício. E toda a sua dúvida, toda a sua dificuldade de entender o que Ele vai fazer, eu digo para você nessa noite: será como uma pipa que está no alto, e o adolescente empinando. Ele está fazendo assim com você. Você pode segurar em coluna, você pode, Ele tem um plano na sua vida, e Ele vai te honrar. E a glória da segunda casa, tudo que o diabo tentou te roubar, principalmente no sentimental, Ele vai, esse ano você vai contar esse testemunho aqui. Você também, jovem, você não está aqui por acaso não. Esse bonezinho virado é da hora. Eu gostei, Guilherme, que você não tirou o boné. Essa casa é assim que funciona. Ninguém obriga a nada, ninguém empurra ninguém a nada. A nossa doutrina, a nossa educação aqui chama Pai, Filho e Espírito Santo. Ele vai te chamar também. Ele tem um grande projeto na sua vida e está te livrando de uma cova aberta. Está te livrando, jovem. Receba no nome de Jesus. E você receba essa oração poderosa, porque são 12 meses vitoriosos, amém? Pai, no nome de Jesus, eles estão levantando, ó Pai, esse papel, Senhor, simples, que foi impresso numa gráfica, simbolizando, Pai, a obediência no Senhor, simbolizando, Pai, a certeza do que o teu servo ministrou nessa noite aqui. Não tem ninguém aqui, ó Pai, covarde, fraco, preguiçoso, Pai, desobediente. Então, Senhor, nessa noite, Pai, eu oro, meu Deus, abençoando o Senhor, o dezembro, ó Pai, o mês de dezembro, Senhor, o último mês do ano, na casa, Senhor, principalmente na casa. Espírito Santo, visita o lar, ó Pai, de cada um que está aqui. Visita poderosamente, Senhor, a cozinha, Pai, os quartos, ó Pai, a garagem, Senhor. Acampa os teus anjos, ó Pai, na mente do teu filho, na mente da tua filha, Pai. Olha, Espírito Santo, o inimigo é mentiroso, o inimigo quer tirar ele da sua frente, o inimigo não quer que ele vença, não quer que ele seja próspero, mas em nome de Jesus, ele está aqui, ó Pai. E eu oro, Pai, pela live, Senhor, por esse jovem, ó Pai, por esse casal que está com a sua vida, Pai, para se separar, para divorciar, ó Pai. Eu oro, Senhor, eu oro pela Lourdes, ó Pai. Eu oro pela Priscila Vieira que está assistindo. Não é por acaso, Senhor, que eles estão sintonizados nesse momento aqui conosco nessa campanha. Eu abençoo, Pai, janeiro. Eu abençoo fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e fecho com dezembro, ó Pai. Eu profetizo, Pai, uma igreja de milagres, Senhor. Eu profetizo cura nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Eu abençoo esse casal, Senhor, esse casal batalhador, o Fabiano, Senhor. Eu abençoo a sua esposa, a sua casa, as suas filhas, ó Pai. Senhor, dá intrepidez para o teu servo. Senhor, mostra para ele, revela a ele que esse lugar é fértil, Pai. Põe essa família, põe essa igreja para evangelizar nesse bairro, porque até o meio do ano vai ficar pequeno esse lugar, no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor no nome de Jesus. Senhor, irmãos, pode se assentar, por favor. Espírito,
palavra já foi liberada. Então você bem rápido, porque o homem de Deus já falou e você entendeu, inclusive sobre dízimos e ofertas, amém? Então eu nem vou ler nada para você, eu vou te contar uma história que minha mãe não sabe. Presta atenção. Eu sou um estagiário e eu tinha um contrato de 1 ano, que se encerra agora em março. E é um contrato de estágio que eu tinha, que é um estágio excelente. O pessoal fala que é o estagiário fake, porque o salário não é de estagiário, o serviço não é de estagiário, viaja como se fosse funcionário. E minha mãe me perguntava assim, pastor Fabiano, vai acabar seu contrato? Eles vão renovar seu contrato? Eu falei, mãe, não vai renovar. Porque é uma empresa de fertilizantes, está com guerra na Rússia, inclusive teve o projeto Apollo. A pessoa que me contratou foi demitida. Ano que vem não vai ter estagiário. Não vai ter renovação de contrato. Final do ano, eu recebi um bônus, todo mundo sabe. Eu contei, eu dizimei, eu ofertei na casa do Senhor. Então, mãe, eu tenho uma notícia para você. Quando a gente é fiel, Deus nos honra. O meu contrato foi renovado por mais 1 ano. Essa é uma história. Amém? Você quer receber coisas de Deus? Não tenha medo de entregar para Deus. Segunda história. 2. Quero que você já fique de pé, já prepare o seu dízimo, já prepare a sua oferta, porque essa é a segunda história. O meu pai faleceu, pastor João, pastor Fabiano, há 5 meses. E o pastor Odair estava no velório. Eu disse para o pastor Odair assim, pastor Odair, a gente não perde nada para Deus. Quando Deus pede algo de nós, quando Deus recolhe algo de nós, a gente nunca perde nada para Deus, a gente só ganha. Então, pastor Fabiano, pastor João, eu perdi um pai, mas eu ganhei 3. Deus me tirou um pai, meu pai de sangue, mas Ele me deu 3 pais espirituais, que cuidam de mim, que oram por mim, que me abraçam como meu pai, e que fazem por mim coisas que meu pai talvez vivo não faria. Então, pastor João, pastor Fabiano, pastor Odair, muito obrigado. E eu quero agradecer a Deus. Quando Deus pedir algo de você, não se entristeça. Faça igual o pastor João, dê. Porque Deus tem muito mais para te dar. Quando Deus pedir algo no seu coração, não tenha medo, dê. Ah, mas é tudo que eu tenho, eu vou passar fome. Não vai. Eu achei que não ia ter mais estágio, eu achei que não ia ter mais pai, mas Deus me deu muito mais do que aquilo que eu imaginei receber. Seja dizimista, oferte na casa de Deus, amém? Pastora Dani, um beijo para a senhora, que realmente eu recebi uma mãe também, verdade. Obrigado, pastora Dair. Levante seus dízimos, suas ofertas, vamos para casa, mas vamos consagrar a sua vida material, vamos consagrar. Você que não tem o envelope da campanha ou o envelope dos dízimos e ofertas, está passando aí para você. O Pix está aqui para você também que quiser fazer. Não negue. Se Deus está pedindo algo para você nesse momento, não negue. Não negue. Deus tem grandes coisas para fazer nesse lugar. Milagres estão para serem liberados nessa casa. Mas tem pessoas com o coração preso ainda. Deus está dizendo para você assim: não negue. Eu vou te dar muito mais. Eu vou te dar muito mais. Feche seus olhos, levante para os céus a sua oferta, o seu dízimo. Deus, nós entramos agora na Tua presença, meu Pai, para Te apresentar a vida financeira, a vida material dessas pessoas, meu Deus, que não negaram e que estão entregando para Ti aquilo que o Senhor pediu. E mesmo aqueles que hoje nada têm, meu Pai, mas têm no coração a liberalidade, têm no coração, meu Pai, o desapego com aquilo que o Senhor pede, meu Pai, prospere, abra portas, meu Deus, derrame bênçãos, faça com que os celeiros
meu Pai, sejam cheios e transbordem, porque na tua palavra diz que se nós trouxéssemos os dízimos e as ofertas à tua casa, o Senhor, além de repreender o devorador, o Senhor abriria a janela dos céus. Então, meu Pai, nesse momento, repreenda o devorador na casa dessa pessoa, repreenda o devorador na família dessa pessoa, repreenda, meu Pai, o espírito devorador no trabalho, nas mãos, e, meu Pai, abra as janelas dos céus e façam com que bênçãos sejam derramadas. Não, meu Deus, porque nós estamos dizimando, mas porque a tua palavra diz, e nós cremos na tua palavra, e por isso estamos aqui. E você que crê que esse ano vai ser um ano maravilhoso e vai ser o melhor ano da sua vida, diga amém, graças a Deus, aplauda o nome do Senhor, traga os seus dízimos, as suas ofertas. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por todas as coisas e tudo que és. Eu quero te agradecer todo o meu ser, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia, aplaude ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Pode se assentar um pouquinho só, já estamos terminando. Antes de apresentar os convidados de hoje, com muita alegria, eu quero agradecer também à pastora Daí, tudo que já foi falado aqui, pastora Daí, está no nosso coração, a pastora Dani. Como o senhor pode ver, a obra está continuando, graças a Deus, né? Amém? O senhor começou e Deus está dando a continuidade, né? Uns semeiam, outros regam e o Senhor vai dando crescimento, amém? Pastor João, muito obrigada por tudo, sempre, desde sempre. Desde o dia que nós nos conhecemos, né? Desde o dia que minha família teve o prazer de conhecer o Senhor. Para nós sempre é uma grande honra. E ele é o nosso superintendente, região 515, é o nosso pastor pessoal, nosso pai também, né? E para nós é uma grande honra tê-lo aqui. Ele é cheio de compromissos, agenda lotada, mas arrumou um tempinho para estar aqui com a gente. Então não tem como agradecer, não tem como. Que o Senhor abençoe abundantemente a vida do Senhor, ainda mais a família, em todas as áreas. Nós te amamos, viu? Em nome de Jesus, e que o Senhor possa voltar mais vezes aqui para prestigiar a gente, tá bom? Deus abençoe, pastora Daí, que Deus abençoe muito também, em nome de Jesus, viu? Queridos, já estamos encerrando, mas não podíamos deixar de entregar uns presentes para os convidados de hoje, amém? Isso nós aprendemos com o pastor João. Então eu gostaria de citar os nomes aqui, você que pode, se coloque de pé, para que você possa receber um presente da igreja, tá bom? Nós temos a honra de receber aqui nessa noite a Camila. Bem-vinda, Camila. Glória a Deus. Bem-vinda, meu amor. Deus abençoe. Nós temos a honra também de receber a Tamires. Aí, isso, a Tami. Bem-vinda, princesa, viu? A casa de vocês. E quero também apresentar a Carolina. Da mãe da Sofia, linda. Seja bem-vinda, minha princesa. O Thales. Glória a Deus, bem-vindo, Thales. Uma honra para nós, viu? E o Felipe. Deus abençoe a vida de vocês abundantemente, viu? Voltem sempre, se quiser já fique com a gente. Em nome de Jesus. Queridos, vamos nos colocar de pé. Infelizmente o culto está acabando.
Mas quinta-feira tem mais. Dá uma olhadinha pro seu irmão e diga assim: quinta-feira tem mais. Fala assim: eu espero você aqui. Com mais um, mais dois, mais três. Amém? Combinado? E você que está em casa assistindo essa live, muito obrigado por estar conosco nesse momento todo que passamos aqui. Quero te convidar a estar aqui também presente conosco. Quinta-feira, às 20 horas, Praça Presidente Kennedy, 277 Moca. Vem pra cá! Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma noite, por essa campanha, por mês de dezembro, pela vida do pastor João, pela vida do pastor Odaí e por todos esses que vieram nos prestigiar, Senhor. Os convidados dessa noite, que o Senhor possa abençoar abundantemente a cada um. Obrigada, Jesus, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua paz. E que nós possamos estar aqui, Senhor, quinta-feira, para dar continuidade a essa obra. Entregamos o nosso ano todinho nas tuas mãos. E assim nós vamos prosseguindo para o alvo. E nós te agradecemos. Nos leva para nossa casa em paz, livre, protegido de todo mal. Em nome de Jesus. Com o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com você hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém! Ô galera, olha aqui, ó. Por favor. Dê uma salva de palmas recheada para essa equipe de louvor aqui, por favor. Não, isso aqui é. Olha, esse aqui eu não conhecia, olha aqui, ó. Gente, olha, ei, a Sônia Hernandes é nossa vizinha, vocês sabem, né? É nossa amiga, nós amamos. A Sônia vai falar assim: amor, que louvor que é aquele ali do lado? É a Quadrangular Moca. Uhul! Queridos, não vão embora antes de passar ali nosso coffee break gratuito, o nosso momento de comunhão, amém? Cumprimente seus irmãos e aplauda o Senhor, aleluia! George